Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos terminar com este encontro, a leitura do profeta Amós, nosso 10º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 9, do versículo 1 a 15. A quinta visão, a queda do santuário. Para isso, nós vamos primeiro fazer a leitura de todo esse capítulo 9. Eu vi Javé perto do altar. Ele me dizia: bata no alto das colunas para fazer tremer os umbrais. Quebre a cabeça de todos, que o resto eu matarei pela espada. Ninguém conseguirá fugir, ninguém conseguirá escapar. Se eles se esconderem na mansão dos mortos, daí minha mão os arrancará. Se subirem ao mais alto do céu, de lá os farei descer. Se conseguirem esconder-se no pico do Carmelo, aí vou encontrá-los e pegá-los. Se mergulharem no fundo do mar, lá mandarei o dragão para que os morda. E se forem caminhando adiante do inimigo, darei ordem à espada para matá-los. Porei neles os meus olhos para o mal e não para o bem. Hino a Javé. Javé, Deus dos exércitos, fere a terra, ela se desmancha, e todos os seus habitantes ficam de luto. Ela sobe feito o rio Nilo, de novo baixa como o rio do Egito. No céu, Deus fez a sua morada, e por cima da terra firmou sua abóbada. Ele é quem chama as águas do mar, para inundar a face da terra. Javé é o seu nome. Deus castiga com justiça. Por acaso, israelitas, para mim vocês são diferentes dos cuxitas? Eu não tirei Israel da terra do Egito, mas também não tirei os filhos de Caftor. E não fiz os arameus saírem de Quir. Os olhos do Senhor Javé se voltam para a nação pecadora, e eu vou eliminá-la da face da terra. Mas não vou arrasar completamente a casa de Jacó. Oráculo de Javé. Pois eu darei ordem e sacudirei no meio de todos os povos a casa de Israel, como se abana o trigo na peneira, sem deixar que caia no chão um grãozinho sequer. Morrerão pela espada todos os pecadores do meu povo, aqueles que dizem: a desgraça não se aproximará, nunca chegará até nós. O tempo da renovação. Nesse dia, vou armar de novo a tenda de Davi que caiu. Vou tapar seus buracos, levantar suas ruínas, até reconstruí-la como era antes, a fim de que possam conquistar o que sobrar de Edom e de todas as nações sobre as quais o meu nome é invocado. Oráculo de Javé, que realiza tudo isso. Dias virão, oráculo de Javé, nos quais aquele que estiver arando vai encontrar-se com quem estiver colhendo, e quem estiver esmagando a uva, com quem estiver semeando. As palavras vão destilar vinho novo, que escorrerá pelas colinas. Repetindo, as montanhas vão destilar vinho novo, que escorrerá pelas colinas. Farei voltar os exilados do meu povo Israel. Eles voltarão a construir as cidades que foram destruídas, e nelas vão morar. Plantarão vinhedos e beberão
seu vinho. Formarão pomares e comerão suas frutas. Eu vou plantá-los na sua própria terra, e jamais serão novamente arrancados da terra, que eu mesmo lhes dei, de Javé, o Deus de vocês. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. A quinta visão, a queda do santuário. Versículo 1. Eu vi Javé perto do altar. Ele me dizia: bata no alto das colunas para fazer tremer os umbrais. Quebre a cabeça de todos, que o resto eu matarei pela espada. Ninguém conseguirá fugir, ninguém conseguirá escapar. Amós volta de novo no centro do poder que está alienando as consciências, isto é, o santuário. O castigo será implacável e ninguém vai escapar, isto é, perto do altar. Altar dos sacrifícios, diante do próprio santuário. Deus aparece no fogo aceso, sobre o altar, e fumaça que sobe ao céu. Aqui o santuário de Betel. Os umbrais de grande tamanho tinham uma função de separação entre o sagrado e o profano. A visão do profeta prenuncia o mal. A destruição do altar seria atingir em cheio o centro da vida do povo de Israel. A tragédia tem início com a destruição do santuário. Será impossível a fuga de Deus. E Deus vai conduzir a matança pelos assírios. A realização do castigo vai acontecer. Versículo 2. Se eles se esconderem na mansão dos mortos, daí minha mão os arrancará. Se subirem ao mais alto do céu, de lá os farei descer. Não tem escapatória. Ninguém se esconde de Javé. Seja, procurar esconder na mansão dos mortos, o Sheol, Deus daí os arrancará. Não tem rota de fuga. Se eles subirem ao mais alto dos céus, serão atingidos e terão que descer para enfrentar a ira de Javé. Versículo 3. Se conseguirem esconder-se no pico do Carmelo, aí vou procurá-los e pegá-los. Se mergulharem no fundo do mar, mandarei o dragão para que os morda. A serpente e o dragão. É um poder misterioso e temível, a quem Deus dá ordens. É a proclamação da onipotência de Deus, cujo julgamento ninguém escapa. Assim o mar e o Carmelo são polaridades. O fundo do mar e a altura do monte, do baixo ao alto. A serpente do mar fazia parte de um mito conhecido como no Antigo Oriente Próximo e vinha chamado de Leviatã. Em nenhuma situação os israelitas escaparão, seja no mais baixo do mar, seja no mais alto da montanha. Versículo 4. E se forem caminhando adiante do inimigo, darei ordens à espada para matá-los. Porém neles os meus olhos para o mal e não para o bem. Precisamos entender este versículo. Deus não é autor do mal. Nem mesmo o exílio será castigo suficiente para Israel, caminhando adiante do inimigo. Javé observa o seu povo, porém neles os meus olhos, com consequências desastrosas. A atenção vigilante de Deus, que tudo havia dado ao seu povo, provoca a perda daqueles que, culpados, tentam escapar de Javé. E no exílio, se a espada dos assírios
perdoar a vida dos cativos, a espada do Senhor não perdoará. A consequência é a escolha de Israel, que procurou a ira de Deus, abandonando a aliança. Abandonaram a bênção e o bem. Eles escolheram o mal, desafiaram Javé, que é justo e tudo vê. Hino a Javé. Javé é Deus dos exércitos, fere a terra, ele se desmancha e todos seus habitantes ficam de luto. Ela sobe feito o rio Nilo, de novo baixa como o rio do Egito. Este hino quer celebrar Javé como soberano Senhor do universo. Diante de Javé, a terra se desmancha, como lava, e a consequência é o luto dos habitantes da terra. Ele é Senhor da terra e dispõe de sua criação quando quer castigar o pecado do povo. Outra tradução: a terra treme, como terremoto. A terra treme, sobe e abaixa, como se fosse uma massa d'água. A metáfora é do Nilo, em referência à terra. O rio Nilo sobe na cheia e desce no período da seca. Versículo 6. No céu, Deus fez ouvir a sua morada, e por cima da terra firmou a sua abóbada. Ele é quem chama as águas do mar para inundar a face da terra. Javé é seu nome. No céu, Deus fez sua morada. Designa a morada divina acima dos céus. Sua morada aqui na terra é o Templo de Jerusalém. Na decisão divina, a natureza obedece. A natureza segue as ordens divinas. Aqui é uma referência às chuvas. O mar do terceiro céu, que nas chuvas cai na terra. As águas dos céus estão no terceiro céu, quando Deus abre as comportas e faz chover sobre a terra. Deus castiga com justiça. Versículo 7. Por acaso, israelitas, para mim vocês são diferentes dos cuxitas? Eu não tirei Israel da terra do Egito, mas também não tirei os filisteus de Caftor, e não fiz os amorreus saírem de Quir? Cuxitas são os núbios que habitavam o Nilo Superior, a Etiópia. Nos confins do mundo estão conhecidos, então conhecido. A Etiópia era chamado fim do mundo. É o tipo de um povo estranho ao Deus da aliança. Como eles são indiferentes à aliança, os israelitas parecem com eles, pois não vivem a aliança. O povo de Israel foi o povo eleito, que recebeu a aliança. A escolha de Deus cria exigências. De nada vale a eleição se o povo a anula, com o pecado. A saída do Egito, assim como se torna nada mais que migração. Mas a saída do Egito é fundamentada pela aliança e que Israel anulou com o pecado. Nada eles diferem dos cuxitas. Os filisteus de Caftor, Creta, origem dos filisteus. Os filisteus saíram de Creta e vieram se localizar na Palestina. Isto foi obra de Deus. Quir, na Baixa Mesopotâmia, talvez Ur dos caldeus. O povo de Damasco, arameu, era de origem bem próxima de Israel. Este povo será inimigo ferrenho de Israel. O mesmo Deus que dirige Israel, dirige também o destino das outras nações. Versículo 8. Os olhos do Senhor Javé se voltam para a nação pecadora, e eu vou eliminá-la da face da terra, mas não vou arrasar completamente a casa de Jacó, oráculo de Javé. Israel não tem nenhum privilégio por causa de sua conduta moral. Está na mesma situação que as outras nações, e até pior. Mas Deus não julga cegamente, e vai separar os pecadores daqueles que permanecem fiéis.
não vou arrasar completamente Israel, isto é, a casa de Jacó. Versículo 9. Pois eu darei ordem e sacudirei no meio de todos os povos a casa de Israel, como se abana o trigo na peneira, sem deixar que caia no chão um grãozinho sequer. Após a debulha da colheita na eira, faz-se a triagem entre grãos e pedras por meio do crivo, que é a imagem tradicional do julgamento. A imagem une a ideia do julgamento rigoroso à da dispersão entre as nações. Israel vai para o exílio, a dispersão. O reino é pecador e será destruído totalmente. No povo se deve distinguir: os pecadores morrerão, os demais se salvarão através da provação. Sem que caia um grão por terra, diz o profeta. O propósito de peneirar é a imagem de fazer peneirar com que o grão caia pela peneira e se tenha o que não é desejável, e se retenha o que não é desejável. Repetindo, o propósito de peneirar é a imagem de fazer peneiras com que o grão caia pela peneira e retenha o que não é desejável, com pequenas pedras. O sentido da frase é que nenhum grão deveria cair por terra. Ele vai ficar retido na peneira. Então, ninguém em Israel vai escapar. O povo de Israel vai ficar retido na peneira com as pedras. Versículo 10. Morrerão pela espada todos os pecadores do meu povo, aqueles que dizem: a desgraça não se aproximará, nunca chegará até nós. O povo de Israel, falando assim, lança um desafio direto ao Senhor, apostando que Deus nada fará, pois, afinal, Israel é o povo eleito. Amós afirma com segurança que os pecadores serão castigados e os justos salvos. Esta catástrofe atingirá apenas os pecadores. Aqueles que afirmavam que jamais eles iriam para o exílio e morrerão, não vão acertar. Esta alta confiança será quebrada. Todos os pecadores morrerão pela espada. O tempo da renovação. Versículo 11. Nesse dia, vou armar de novo a tenda de Davi, que caiu. Vou tapar seus buracos, levantar suas ruínas, até reconstruí-la como era antes. Este trecho foi um acréscimo ao livro feito pelos judeus do sul, que estavam exilados na Babilônia, quase 2 séculos depois. Relendo as profecias de Amós, reconheceram que pecaram como seus irmãos do norte. Agora, tendo pago suas culpas no exílio da Babilônia, recomeçam de novo a reconstrução do reino de Judá, o reino do sul. Armar a tenda de Davi que caiu significa, a tradução, reerguer a cabana de Davi, que está para cair. A tenda quer evocar a fragilidade da casa de Davi. A linhagem de Davi irá subsistir para sempre. Uma tese messiânica, ligada à promessa do Messias, ao descendente de Davi. Aqui vemos que a restauração compreende a restauração do reino davídico, como seus domínios. Tese hoje sustentada por um grupo ideológico, político-religioso de Israel, os sionitas. A magnífica casa de Deus viu-se reduzida a uma tenda. A loucura dos israelitas, aqueles que romperam com a aliança e chegou à destruição devido às suas obstinações. Nem nesse dia da restauração, esse dia
será restituído justamente ao esplendor da época de Davi. Deus vai restituir o seu povo ao grande esplendor da época de Davi. Versículo 12. A fim de que possam conquistar o que sobrar de Edom e de todas as nações, sobre as quais o meu nome é invocado, oráculo de Javé, que realiza tudo isso. Javé tem a história nas mãos. Javé conduz a história de Israel. A restauração do seu povo é conduzida por Javé, porque ele também conduz a história de todas as nações. A casa de Davi voltará a dominar seus vassalos, Edom, e depois os outros reinos, onde meu nome é invocado. Significa que pronunciar o nome de Javé é um ato jurídico. Significa uma tomada de posse e garantia de prosperidade. O sonho de Israel retornar à glória do templo de Davi, com todos os territórios conquistados, com essa profecia messiânica, é novamente despertada. Versículo 13. Dias virão, oráculo de Javé, nos quais aquele que estiver arando vai encontrar-se com quem estiver colhendo. E quem estiver esmagando as uvas, com quem estiver semeando. As montanhas vão destilar vinho novo e escorrerão pelas colinas. As tarefas agrícolas milagrosamente próximas. Quem estiver arando, encontrar-se-á com quem estiver colhendo. Quer ressaltar a fecundidade inesgotável da terra. Depois a transformação maravilhosa dos montes e colinas, que serão plantadas com vinhedos novos em quantidade. As montanhas vão destilar vinho novo. Aqui as maldições se transformarão em bênçãos. Versículo 14. Farei voltar os exilados do meu povo Israel. Eles voltarão a construir as cidades que foram destruídas. E nelas vão morar. Plantarão vinhedos e beberão seu vinho. Formarão pomares e comerão seus frutos. As bênçãos do retorno do exílio. Haverá reconstrução, haverá uma nova época de fartura, com a produção de vinhos e pomares. O vinho sempre presente é sinal da alegria, da festa, da reconstrução. Versículo 15. Eu vou plantá-los na sua própria terra e jamais serão novamente arrancados dessa terra, que eu mesmo lhes dei, de Javé, o Deus de vocês. Javé vai plantar seu povo na terra. E jamais serão novamente arrancados dessa terra, que Javé mesmo deu ao seu povo. Javé vai plantar seu povo na terra, vai plantar de novo na terra prometida. Mas Javé contava com a fidelidade de seu povo. Mas o povo de Judá irá romper novamente com a aliança. A promessa de que jamais serão arrancados dessa terra não acontecerá no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo por Tito, pelos romanos, e pela destruição da cidade em 134, 138 pelo imperador Adriano, e que proibirá a entrada dos judeus na cidade de Jerusalém e trocará o nome da cidade para a cidade de Hélia Capitolina. Então, que Deus nos inspire bons propósitos na leitura do profeta Amós e que possamos saber servi-lo
e não colocar nada no lugar de Deus, nem cultuar ídolos, deuses, divindades, que não sejam aqueles que é a razão da nossa esperança e fé. Nosso Deus que se revelou em Jesus Cristo é um Deus que se manifestou na aliança e quer que vivamos a aliança, nós cristãos, a nova aliança. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.